Fala galera, beleza? Tranquilidade? Estamos nós aqui para mais uma aula e hoje uma aula de sociologia. Essa aula está sendo gravada primeiramente para o segundo ano, mas é uma aula que eu vou também encaminhar para o terceiro ano. Dentre os temas de sociologia, muitos são importantes, óbvio, mas se formos pragmáticos, pensando em vestibulares, temas de redação, é importantíssimo entender este autor e o seu conceito de indústria cultural, certo? Então, lá na aula passada que nós falamos com o Benjamin, nós abordamos lá o que ele entendia lá na sua obra, trabalhamos com o conceito de cultura popular erudita e hoje então nós vamos ver aqui o que seria a indústria cultural, ou cultura de massas. Alguns usam cultura de massas. A sociologia usa mais indústria cultural, enquanto que o jornalismo, no geral, usa mais o cultura de massas, cultura para as massas, Quais são as características, quais são as peculiaridades? É isso que a gente vai trabalhar ao longo dessa aula. Então, no começo nós vamos falar um pouco da teoria e depois nós vamos usar muitas imagens para tentar entender, o que vem a ser a indústria cultural, que é uma coisa muito ampla, certo? Ela é uma coisa muito ampla. Então, vamos lá. Na palavra do Adorno, o consumidor não é soberano, como a indústria cultural quer fazer crer. Não é o seu sujeito, mas é objeto. Significa, então, que pode ser que nas propagandas, na mídia, as empresas chamam atenção para as nossas escolhas dentro desse mercado cultural. Só que, na verdade, nós estamos comprando aquilo que eles querem, pois nós não temos muitas alternativas àquilo que está sendo ofertado. 100%? Jamais. 100% nunca. Eu uso nas minhas provas de indústria cultural uma questão muito bem feita que vai colocar um excerto do Adorno e um excerto do Umberto Eco. E Umberto Eco questiona essa ideia de que a indústria cultural ela tem 100% do controle do mercado de produção cultural ou de mídia, que é possível, que sim, que gente que produz cultura de qualidade exista dentro do mercado cultural mundial, certo? Enfim, é o debate que está posto. Só que, obviamente, a tendência dentro daquilo que a gente vê diariamente é que a indústria cultural ou a cultura de massa tenha uma preponderância, certo? Então, Adorno é um dos grandes ícones da famosa escola de Frankfurt de sociologia e filosofia, Ele vai dar continuidade àquilo, essa discussão nossa, ela vai dar continuidade àquilo que nós começamos a falar com o Benjamin, quando nós falamos da cultura popular, que era uma cultura espontânea do povo, certo? E falamos da cultura erudita, que era uma cultura sofisticada, só que do extrato superior da sociedade, das elites, da burguesia, da nobreza, certo? E hoje nós falaremos dessa indústria cultural que ela está disseminada sobre todas as classes sociais, certo? Por mais que exista gente com dinheiro, a cultura que ele consome é a mesma daqueles que têm menos dinheiro, certo? Então, antes da gente se debruçar sobre isso, vamos trabalhar um pouco com a ideia do Adorno de racionalidade ambivalente, certo? Muito bem. Quando nós estudamos o iluminismo, aquele movimento intelectual, a maioria dos intelectuais do iluminismo argumentavam de que a razão
essa capacidade que nós temos, né, ela levaria fatalmente o homem para o esclarecimento, para o domínio da natureza. Gradativamente, nós deixaríamos de acreditar em forças fantásticas para acreditar apenas no poder da ciência, certo? Nietzsche, já Voltaire mesmo criticava isso, né? Depois Nietzsche criticava ainda mais e tantos outros, né? Que não se podia levar ao pé da letra tudo isso, né? Existia uma ideia de que nós estaríamos passando por um desencantamento do mundo, ou seja, né? Uma ideia de que cada vez mais a nossa vida seria organizada a partir, né, de uma perspectiva científica, de uma lógica científica, racional, organizada, certo? Entretanto, quando nós falamos de indústria cultural, nós vamos perceber que essa racionalidade, né, ela é utilizada para a dominação. Ela é utilizada para ganhar dinheiro. Ela é utilizada para padronizar a produção cultural, para gerar mistificação, para gerar mitificação, né? Quando nós formos trabalhar com as imagens, vocês vão perceber isso que eu estou falando, certo? Dominação, vocês sabem do que é. Padronização é criar padrões, né? É você, por exemplo, lançar categorias como rock pop, sertanejo universitário, filmes de ficção científica. A mímese é você imitar. Mistificar é tornar algo surreal, é tornar algo, né, dar a um objeto algo assim fantástico. E mitificar é tornar mítico, é criar uma ideia mítica sobre algo ou alguém, certo? O conceito nas palavras do Adorno. A expressão indústria, contudo, não deve ser tomada ao pé da letra. Como se fosse a indústria que produz, né? Ela se refere à estandardização, à padronização da própria coisa. Por exemplo, a estandardização dos filmes western, familiares a todo frequentador de salas de cinema, e a racionalização das técnicas de divulgação, a propaganda, a mídia, né, o marketing, ok? Então vou dar um exemplo de uma coisa que eu conheço bem, né, um pouco bem, não sou músico, mas conheço bem. Às vezes, se você tem uma banda, você quer criar algo novo, um som diferente, um produtor musical, né, dificilmente ele vai se arriscar a financiar o seu projeto, porque você está trazendo uma coisa muito diferente. Então você tem que ser parecido com alguma coisa. Estamos falando de rock, você tem que tocar igual Iron Maiden, tocar igual Metallica, tocar igual, sei lá, o Sepultura, fazer uma coisa parecida, certo? Às vezes a banda é tão boa que, né, ela cria algo novo, mas é difícil, gente. É muito difícil. Então, quantas bandas surgem, terminam, porque elas não conseguem, né, financiamento, elas não conseguem espaço, elas não conseguem mídia, certo? E aqui nós chegamos no pulo do gato da indústria cultural. A indústria cultural é a efetivação do domínio do capitalismo no universo cultural. É a transformação das obras e serviços culturais em mercadoria. Por que eu estou dizendo que aqui é o pulo do gato para a gente entender a indústria cultural? A cultura popular, ela era genuína, ela era espontânea, ela saía do nada, certo? E a cultura erudita, ela buscava sofisticação. A lógica
dentro da produção de itens da indústria cultural é o lucro. Então, uma gravadora, continuamos com o exemplo da banda de rock. A gravadora, ela só vai fechar um contrato com uma banda se ela entende que a música que essa banda está criando vai gerar lucro para ela. Ah, mas essa banda está criando um novo conceito de música sofisticado, flertando com música erudita, com instrumentos orientais, uma coisa incrementadíssima. Se não vai trazer dinheiro imediato, certo? As gravadoras não vão fechar com essa banda, certo? Vamos imaginar que ela comece a despontar, ganhar importância, né, notoriedade, ser falada diariamente. Aí a gravadora vai pensar duas vezes. Aí ela vai usar esse discurso hipócrita de que ela está financiando algo porque é original, certo? Pode ser que ela financie, só que ela vai querer domar essa banda. Ela vai querer que essa banda faça as coisas segundo a sua vontade. Todas as bandas atendem? Não. As grandes bandas vão ter um certo grau de autonomia, assim como os grandes diretores, assim como, enfim, certo? Então, é como aquilo que eu estava dizendo a respeito do Humberto Eco. O domínio não vai ser 100%, mas a tendência é que, né, essa seja a lógica. Veja, mais um excerto para a gente ir para as imagens. Indústria cultural é deliberada a integração pelo alto dos seus consumidores. Ela promove também uma união forçada. Aqui que é um outro pulo do gato. Uma união forçada das esferas de arte superior e arte inferior. Não em matéria de qualidade, mas em matéria de segmento social e de tipo de cultura. Então ela vai esvaziar tanto a cultura erudita quanto a cultura popular. Ela vai talvez usar elementos das duas, mas para prejuízo de ambas, certo? A superior vai perder especulação, né? Ela vai perder efeito, ela vai perder essa coisa, né, da sofisticação, e a inferior com a domesticação civilizatória. Perde a indomável força de oposição que possuiu até o momento em que o controle social não era total. Então a indústria cultural ela vai inibir e não vai abrir espaço para diferentes manifestações. Vou pegar um exemplo que pode ser mais próximo de alguns de vocês. Qual é a diferença entre aquela música caipira e a música, o sertanejo universitário? A música caipira, ela não podemos dizer que ela genuinamente ela é uma cultura popular, mas ela está muito mais perto de uma cultura popular do que o sertanejo universitário, certo? Por quê, gente? As produções da música caipira, elas revelam o dia a dia do campo, a natureza do homem do campo, das relações sociais do campo. Eu usava uma música do Tonico e Tinoco para dar uma aula disso, que era o Carro de Boi, que falava que aquele carro de boi que foi tão usado no passado estava sendo abandonado por conta da inserção das mudanças tecnológicas no dia a dia do campo, certo? Então, era uma música que trazia um conteúdo, e conteúdo é uma palavra importante. As produções de hoje em dia, elas quase não trazem conteúdo, ou as grandes produções, elas não trazem conteúdo. Elas trazem informação, eu estou querendo dizer a vocês. Elas trazem apenas entretenimento. Então, vocês podem falar, mas essa discussão toda é coisa insossa, certo? Não é, gente. É que vocês já foram educados nesse tipo de cultura.
Por que que quando nós queremos trazer um filme para vocês que tem que pensar mais, que tem que analisar mais, que tem que ter mais atenção, vocês não gostam? Porque vocês estão acostumados com comédias, com filmes fáceis de assimilação, filmes que usam e abusam da imagem, da tecnologia, dos efeitos especiais, certo? Então, o conteúdo é inferior. O conteúdo quase é inexistente, né? Porque prioriza-se muito a forma. Então, as obras de hoje em dia, elas vão trazer muito mais ênfase na imagem do que no conteúdo. Então, você vai assistir lá o Transformers, é aquele coisa de explosões, né, aquela efeitos especiais. Então, você gosta do filme por conta dos efeitos especiais. Mas a ideia, o filme não tem ideia. O filme é uma coisa jogada, é uma coisa clichê, é uma coisa previsível, certo? Enfim, essa é uma provocação que eu estou fazendo a vocês, certo? Vejam, olha o traje que essa capa da época escreve. Produto brasileiro de exportações. Ele ainda vai te pegar. Com o sucesso Ai Se Eu Te Pego, o cantor paranaense Michel Teló traduz os valores da cultura popular para os brasileiros de todas as classes. Aqui existe uma meia-verdade. O Michel Teló foi ouvido por todas as classes, sim, só que ele não representa, segundo, né, essas escolas, a escola de Frankfurt, cultura popular. Ele é, obviamente, um produto da indústria cultural. Michel Teló é financiado por grandes gravadoras. Então ele produz aquilo que a gravadora quer, certo? Eis o último excerto. Todo produto se oferece como individual. A individualidade mesma suscita a aparência do que o inteiramente reificado, que o significado disso é transformado em coisa ou mercadoria. É, pelo contrário, um asilo de imediaticidade e de vida que se presta ao reforço da ideologia. Para entender isso, nós temos que voltar lá para, né, o materialismo histórico dialético, certo? Ideologia está inserida na superestrutura. Então seria, né, a indústria cultural, ela se insere dentro da ideologia capitalista para vender. É a cultura sendo utilizada para enriquecimento, certo? Então não é priorizando uma emancipação cultural, uma ilustração cultural, certo? Mas sim para o enriquecimento. Então, o uso para o reforço ideológico. Então, lembra da infraestrutura, da superestrutura. Continuando. Hoje, como ontem, a indústria cultural consiste em serviços a terceiros e assenta sua afinidade com o velho processo de circulação do capital, com o comércio de que se origina. A sua ideologia se serve sobretudo do Star Systems, tomado de empréstimo da arte individualista e da sua exploração comercial. Nós vamos ver aqui um exemplo de Star Systems, né? As celebridades, também poderíamos usar aqui o termo celebridades, as estrelas, tá certo? Quem propaga a indústria cultural? As mídias, as empresas, certo? Então, são as mídias, são as tecnologias, são as empresas que vão estar disseminando produtos da indústria cultural, tá certo? Os Simpsons é um desenho da indústria cultural, mas ele, em vários momentos, ele faz autocríticas dessa sociedade de consumo. Esse tipo social, né, norte-americano, estadunidense mais precisamente, do cara consumista, do cara que não quer saber de aprofundar os seus conhecimentos. Então veja o que é a figura do Homer.
O que é a figura da Lisa, que é uma contradição ao pai, certo? O irmão, né, que é um malandrinho, né, é um incontrolável. Então mostra uma típica família de classe média dos Estados Unidos, né? Então, Os Simpsons é um desenho inteligente porque ele questiona muito dos valores dessa classe média, né, capitalista do Ocidente, tá certo? A respeito, né, do Star Systems. Então veja, né, vocês vão ver muitas imagens do Neymar. Então o Neymar é uma figura, né, na minha opinião, deplorável. Não é uma figura que acrescenta em nada em valores éticos e morais. Né? Não quero ser tipo assim, essa é uma opinião minha, certo? Vocês não precisam concordar. Ou seja, ele não dá bons exemplos, ele é superficial, ele se serve, ele tem um talento sensacional, ok? Ele joga muita bola quando ele quer, né? E ele serve muito para promover os produtos das empresas que ele, né, veste, como a Nike, certo? E o Neymar, ele cria comportamentos, né, usando óculos, camisetas, né, estilos de cabelo. Só que sempre vai existir, né, a figura do marqueteiro por trás das ações. Talvez vocês desconheçam o contexto dessa foto. O contexto dessa foto, né, em não sei que ano, foi 2012, 2013, jogaram uma banana no Campeonato Espanhol, num jogo do Barcelona para o Daniel Alves. O Daniel Alves espontaneamente descascou a banana e comeu. E aí foi um ato de racismo. Outras personalidades, né, começaram a postar fotos com uma banana, ok? Algumas espontâneas. E o Neymar chegou a ponto de dizer que o seu próprio marqueteiro, né, havia sugerido a ele para tirar uma foto com uma banana. Ou seja, não é espontâneo, ok? Veja, né, como ele é utilizado pelas marcas para promover, né, o seu produto. Então vejam, nem tudo é produção cultural, né, mas é comportamento. Então, camaradinha que é fã do Neymar, ele vai comer Big Mac, ele vai usar a camisetinha da Nike com a expressão "vem com toys". Pra vocês terem ideia, uma pessoa muito próxima da minha família chegou a comprar uma cueca amarela da Lupo porque o Neymar, né, viu o Neymar com essa cueca. Então é a alienação, certo? Então, em geral, a indústria cultural, galera, ela se apossa de tudo. Tudo vira mercadoria. A figura do Papai Noel, nem sempre a roupa dele foi vermelha escura, certo? Mas a partir da Coca-Cola, ela se tornou presente uma imagem vermelha escura, certo? Por causa da Coca. Então, né, a produção cultural, às vezes, ela é pobre, só que é o que está presente. E como ela está presente, ela está disseminada, ela vira cultura hegemônica, ok? Então, não é porque ela está presente em todos os lugares é que ela tem qualidade, é que ela agrada. Então, as pessoas estão já acostumadas a esse tipo de produção cultural, certo? Veja essa tirinha do Calvin. Ó poderoso da mídia de massa, obrigado por elevar a emoção, reduzir o pensamento e aniquilar a imaginação. Obrigado pela artificialidade das soluções rápidas e pela manipulação traiçoeira dos desejos humanos para fins comerciais. Esta tigela de tapioca morna representa meu cérebro. Eu ofereço em humilde sacrifício. Mantenha sua luz oscilante para sempre. Certo? Então o Calvin, vocês conhecem das tirinhas de várias questões.
Veja, né, como que a indústria cultural ela se aposta de tudo, de uma imagem do erudito. Veja, né, a Mona Lisa com o Bombril. Veja mais Star Systems, né? É aqui uma zoeirinha do Beckham com o George Armani. Art Pop, do Andy Warhol, né? Trazendo marcas para a produção cultural. O Baco, né, com o Ades. E aí, né, a grande Mafalda, né? Use, compre, beba, coma, prove, né, o que nós somos, né? Então, todos esses pensadores da indústria cultural que usam a racionalidade para maximizar, né, o consumo, eles conhecem o nosso comportamento, né? Muitos estrategistas comerciais sabem o que fazer para despertar em nós a vontade do consumo, né? Esse estilo superficial de vida. Veja aqui essa imagem, né? Traduzo para vocês. Um artigo super interessante que me marcaram. Eu curti, né? Eu curto e já retuito. Mas o outro diz, você nem mesmo leu. Ele falou, inútil, eu já consegui 10 likes e 7 retweets. Então, é a superficialidade, né? É você achar que a sua vida é feita de likes, de compartilhamentos, né? Mas você não tem a dimensão da natureza das coisas, ok? Concluindo a nossa aula, né, de indústria cultural, concluindo porque nós já estamos com 26 minutos, uma síntese, né? São produções em série difundidas pelos meios de comunicação, tecnologias e marketings. Nas rádios existe uma prática chamada jabá, que a própria gravadora paga para a rádio tocar a música, tocar várias vezes ao longo do dia, para fazer aquilo entrar na nossa cabeça, né? Eu não ouço rádio mais, certo? Mas quem ouve rádio, né, comprova isso, pelo menos as grandes rádios, né? Qualidade é o que menos importa, o que mais importa para as empresas é a consecução do lucro. Nós vamos ter produções muito semelhantes, né? O que se chama de pastiche, que é uma mistura de vários elementos numa coisa nova, mas uma coisa pobre, certo? Muito mimetismo, você imitando comportamentos, né? Inacessibilidade de produções alternativas. Então vou dar um exemplo, eu gosto muito de cinema alemão, eu não consigo ter acesso. Por quê? Porque não tem na TV por assinatura, com exceção de um canal que passa obras internacionais. O que passa o quê? Cinema hollywoodiano, porque ele é o mais forte, ele tem mais dinheiro, ele tem mais recurso para, né, disseminar esse produto para a gente consumir. Então, a primazia da imagem e do efeito em detrimento da escrita. Então, as pessoas assistem mais os filmes pelos efeitos especiais do que pela própria história, né? E o mais triste, a naturalização e a aceitação dessas produções como legítimas ou como obras boas, né? E as outras obras mais complexas, que mais fazem pensar, como chatas, como, né, descartáveis. Beleza, galera? Então, faço aqui essa provocação legal, importante para vocês, né? Começarem a ouvir, a assistir coisas com mais conteúdo, coisas que prezem menos, músicas que tenham alguma informação, que te tragam algum conhecimento, né? Não apenas músicas para você dançar ou que trazam palavras de baixo calão, objetificação da mulher, como esses funks, né? Boa parte desses funks, né? Ou tipo assim, um incentivo ao crime, como aquele gangsta rap, certo? Enfim, é isso. Essa é a minha mensagem, beleza?
Um abraço a vocês, agradeço a atenção e até mais.